Amém. Olá, meus queridos, boa tarde, graça e paz. É um prazer muito grande poder compartilhar mais uma vez a palavra de Deus com todos aqueles que estão aí presentes nessa transmissão ao vivo, né, pelo trabalho da CMO, quem nos parabenizamos. E é assim nosso desejo que a palavra de Deus alcance muitos corações e sejam edificados, né? Assim como também no preparar da mensagem eu tenho sido edificado e tenho aprendido mais e mais com a palavra. Queridos, eu não vou usar um texto como texto básico, mas eu vou estar citando o texto no decorrer da nossa reflexão, daquilo que nos propomos a falar. E alguém, certa feita, disse o seguinte: ser economista no nosso país é um grande desafio, né? Nós temos um problema muito sério. A Joana falou sobre as riquezas do nosso solo e etc., mas tem a riqueza do subsolo ainda, que é muito mais desejada por muitas nações espalhada pelo mundo. Eles olham mais para o nosso subsolo do que pelas nossa fauna, pela nossa flora, pelo que aquilo que o Brasil pode produzir também, pelo agro, etc. Mas, diante desse disparate de tanta riqueza, a nossa economia nem sempre vai bem. E é interessante que há uma distância muito grande naquilo que o país, tido como um país tão rico, mas temos também o outro extremo da extrema pobreza, como, por exemplo, algumas das nossas regiões, alguns dos nossos estados são miseravelmente pobres. Entre eles eu citaria, o que é de conhecimento de todos, o próprio estado do Maranhão. Agora, falar de economia, eu quero começar fazendo uma pergunta, por exemplo: pode a economia ser estudada a partir de uma perspectiva cristã? Será que Deus se preocupa com isso? Existe uma economia definitivamente bíblica? Ou seja, distintivamente bíblica, ou a abordagem bíblica no que diz respeito às questões econômicas, por exemplo, é uma entre muitas outras abordagens, tantas que aparecem por aí. Alguns poderiam, por exemplo, manter que a economia é um empreendimento neutro, né? Ou seja, no sentido de que vamos dissociar a coisa e dicotomizar a coisa. É um lado secular. E nós somos a igreja, somos cristãos, o lado espiritual, onde a religião em geral e o cristianismo em particular são irrelevantes para abordar essa temática ou simplesmente tentar compreender como que funciona esse processo na economia, tanto de casa, a economia no seu trabalho, a economia no país, né? Pois bem, essa, contudo, não é a visão nossa, essa não é a visão do cristão, né? O cristão tem uma visão bíblica, uma visão mais ampla do que focado apenas na questão dicotomizada, o que não é justo fazer, porque o cristão é espiritual em todas as suas áreas. Na sexualidade, na economia, no social, na sua vida em família, na igreja, né? Então não podemos aí separar essas coisas. No trabalho eu sou uma coisa, bom, aqui eu não posso misturar, porque aqui na igreja é coisa espiritual e no trabalho não. Esse é um dos graves erros que nós, como crentes, muitas vezes cometemos. Agora, a economia, por exemplo, ela lida com relações, por exemplo, de permutas, mercadorias, pesos e medidas justas, né? Ou seja, balanças justas, negócios justos, contratos, investimentos, planejamento futuro e caridade. Como é que o indivíduo, por exemplo, a família e a igreja, o estabelecimento comercial ou o governo civil, capazes de determinar como cada um vai governar seus assuntos financeiros? Como é que a gente vai compreender essas coisas? Será que existe um padrão? Deve existir um padrão. E esse padrão será de acordo com o homem e a sua palavra, ou de acordo com Deus e a sua palavra? Não há nenhuma terceira opção, ou seja, eu não quero ser direcionado pela opinião do homem e a sua palavra, também não quero ser direcionado por Deus e a sua palavra. Então, qual que seria a outra alternativa? Não existe. Você está em um direcionamento ou em outro. Então, nós podemos afirmar isso, dizer, portanto, que as questões econômicas deveriam ser avaliadas a partir de uma premissa neutra, ofender a Deus. De alguma forma, dizer que Deus não está preocupado com a ordem econômica da sociedade, da qual Ele próprio instituiu. E a Bíblia, embora não seja assim um manual de economia no sentido literal, ela, claro, oferece princípios
fundamentais, princípios que podem ser aplicados à gestão financeira, à compreensão da economia pelo cristão. Ela aborda temas como trabalho, temas como riqueza, temas como pobreza, consumismo, investimento, solidariedade, justiça social, e ela nos fornece orientações para a tomada de decisões econômicas com base nos valores cristãos. Ou seja, nosso caráter e a nossa honestidade também está pautada por esse tipo de como nós administramos, como nós vivenciamos a economia na nossa vida. Então, o que eu gostaria de falar nessa tarde, queridos, é justamente sobre os princípios econômicos que nós encontramos na Bíblia. Primeiramente, eu quero falar sobre o princípio da diligência e do planejamento. A Bíblia enfatiza a importância do trabalho árduo. Ela nos fala sobre o planejamento de alcançar o sucesso financeiro e a prosperidade. Eu abro aspas aqui, abro parênteses, melhor dizendo, para informar aqueles que nos assistem, que eu não estou pregando a teologia da prosperidade, absolutamente, tá? Nós estamos falando de outra coisa aqui. Por exemplo, ouça o que ensina aqui o livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 5 para nós. A palavra de Deus nos diz nesse texto que os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. O diligente é aquele que se esforça, trabalha, ou seja, ele não espera cair do céu assim como se casualmente vem ali a sua provisão, ou como que ele aprende do nada a administrar a sua economia. E pelo contrário, também aquele que não é diligente, aquele que se apressa, aquele que tem preguiça, a pobreza o tomará, né? Mas nós temos um segundo princípio que eu quero destacar aqui, que é o princípio da sabedoria e da temperança. Ou seja, são valores bíblicos que levam a uma gestão prudente dos recursos, evitando os desperdícios, a ganância, né? Antes de citar o próximo texto de Provérbios, eu quero lembrar que Jesus Cristo mesmo administrou muito bem isso daí, quando ele faz a multiplicação dos pães e dos peixes. Ou seja, Jesus não consentiu que houvesse desperdício. Ele manda recolher, e aí a palavra de Deus nos diz que foram 12 cestos cheios que foram recolhidos. Mas eu quero ainda me reportar para Provérbios, no capítulo 21, versículo 20, onde nós lemos que tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os desperdiça. Isso faz parte de um princípio também da economia. E o sábio também escreveu lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 5, no versículo 10, quem ama o dinheiro jamais dele se farta, e quem ama a abundância nunca se farta da renda. Também isso é vaidade. Olha, é uma coisa que a gente percebe muito nas pessoas e no nosso país, né? A pessoa que é gananciosa, ela nunca está satisfeita. O quanto mais tem, mais ela quer ter em abundância. E aqui o sábio está dizendo que isso também é vaidade. Agora eu quero destacar também o terceiro princípio da economia cristã, que é a solidariedade e ajuda ao próximo. Quando Paulo escreve, ele escreve dizendo assim aos crentes, dizendo o seguinte, que aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe com liberalidade para ter com que acudir os necessitados. Eu acho interessante essa palavra do apóstolo Paulo, porque ele está dizendo que o meu trabalho não tem um único fim, um único objetivo de simplesmente me abençoar, de suprir as minhas necessidades e da minha família. Mas eu trabalho sim para isso, mas também para sustentar a obra do Senhor e também para acudir os necessitados que não têm. Então, nós vemos que a Bíblia trata muito bem dessas questões. E a Bíblia incentiva a partilha dos recursos com os necessitados como forma de manifestar a compaixão e o amor ao próximo. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, versículo 15, somente a parte B nos diz assim, o versículo que diz as seguintes palavras, Jesus falando, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Então, nós vamos ler ainda mais um texto que é importante para nós, que é do Evangelho de Marcos, no capítulo 14, versículos 3 ao 9. Nesse texto também, ele nos ensina muita coisa, porque quando nós começamos a ler, ele diz, estando ele, Jesus, em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão o leproso,
veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Porque esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, porque a molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre tendes convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. E eu quero ainda destacar aqui na primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 3, versículos 17 e 18, nós temos aqui uma importante exortação que todo cristão que serve ao Senhor Jesus Cristo verdadeiramente, não nominalmente, ele precisa se atentar para praticar o que João está dizendo. Aqui nessa exortação ele diz: ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não ameis de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Então essa exortação me confronta, me coloca contra a parede, se eu declaro ser discípulo de Jesus Cristo e eu não consigo abrir o meu coração para o necessitado. Isso está dentro do assunto da Bíblia e a economia também. Ou seja, como que eu posso fechar o coração àquele que necessita? Mas um outro princípio muito importante para nós, queridos, é também a justiça social. A Bíblia denuncia, por exemplo, a prática da injustiça econômica, da exploração do homem pelo homem, desvendando aí, por exemplo, a igualdade, né? Ela defende a igualdade, a dignidade do ser humano, que tem sido muitas vezes solapada, jogada na lama, e essa dignidade está ali descrita de como Deus quer que sejam tratadas as pessoas. Deuteronômio capítulo 15, versículo 4 nos diz: para que entre ti não haja pobre, pois o Senhor teu Deus te abençoará abundantemente na terra que te dá por herança para possuíres. Mas não fica só nisso. O profeta Jeremias viveu dentro de um contexto muito adverso, principalmente de exploração. E aí nós vemos também que no livro do profeta Jeremias, capítulo 5, versos 27 e 28, o profeta aqui está denunciando aqueles opressores. E queridos, como a gaiola cheia, ele diz, de pássaro, são as suas casas cheias de fraude, por isso se tornaram poderosos e se enriqueceram. Engordam, tornam-se nédios e ultrapassam até os feitos dos malignos. Não defendem a causa dos órfãos para que prosperem, nem julgam o direito dos necessitados. Ou seja, eles não julgavam com equidade na expectativa de agregar a si mesmo riquezas, e eles se enriqueciam e enchiam suas casas de bens. E há uma denúncia do profeta Jeremias quanto a isso. Mas temos um quinto princípio também, que é a confiança em Deus. É aqui que o cristão precisa ter clareza de quem ele está servindo. A Bíblia ensina que a verdadeira prosperidade não se encontra apenas na riqueza material. Como eu disse, eu não estou falando de prosperidade material, que é hoje uma teologia perigosa, que tem assim sido nefasta nas igrejas, tem arrasado a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas a sua confiança é em Deus, é na busca por seus valores. E a máxima para nós é confiar em Deus e servi-lo por meio de seu Filho Jesus Cristo. É impossível, a palavra de Deus nos coloca, servir a Deus e servir a outro Deus. E pior ídolo, a pior idolatria que afeta até os cristãos tem sido justamente na área econômica, tem sido justamente o dinheiro. Você não pode servir ao Senhor Jesus e ao mesmo tempo servir ao dinheiro e tê-lo como seu ídolo. A palavra de Deus nos diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque o há de aborrecer-se de um e amar ao outro.
Ou se devotar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. E esse texto também está correlato com o Evangelho, tanto de Mateus 6:24, quanto de Lucas 16, verso 13. Agora eu quero destacar aqui uns exemplos de ensinamentos sobre a economia. Nós temos o principal modelo, Jesus Cristo, quando ele fala a respeito também do dinheiro. Nós notamos, por exemplo, que nos textos que eu já citei agora mesmo, Jesus ele ensinou sobre o amor ao dinheiro e a necessidade de priorizar a busca por Deus acima de tudo. Ou seja, Ele é o nosso Deus e não o vil metal, não a riqueza, não o dinheiro. O dinheiro é a provisão que Ele nos dá. E nós temos os paralelos também entre o reino de Deus e a economia, pois o reino de Deus ele é frequentemente comparado a uma economia pelo próprio Senhor Jesus Cristo, com parábolas que abordam, por exemplo, temas como o trabalho, a multiplicação de recursos e a responsabilidade na gestão de bens. Vamos ver, por exemplo, que Jesus ensinou por meio da parábola das minas, lá em Lucas, no capítulo 19, versículo 11 ao verso 27. Ele diz assim: ouvindo eles essas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele um embaixado, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem deram dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A esse disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então outro dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tiras o que não puseste, ceifas o que não semeaste. Respondeu-lhe: servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei? Por que não puseste o meu dinheiro no banco? E então, na minha vinda, o receberia com juros. E disse aos que o assistiam: tirai-lhe a mina e dai ao que tem as 10. Eles ponderaram: Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro que a todo o que tem dar-se-lhe-á, mas o que não tem, o que tem lhe será tirado. Quanto, porém, a esses meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. O Senhor então usou muitas parábolas para falar de forma, usando a ilustração da economia como paralelo ao reino de Deus. No livro de Jó, nós temos o livro de Jó e a história dele e a gratuidade, né? O livro de Jó, por exemplo, mostra que a verdadeira riqueza não está nos bens materiais, mas na gratuidade da graça de Deus. E a economia bíblica em comunidade, nós percebemos ela praticada lá no livro de Atos pela igreja primitiva. A primeira comunidade cristã descrita no livro de Atos, ela praticava a partilha de recursos, mostrando uma visão de economia baseada na solidariedade, no amor ao próximo. Aí você pode conferir essa história, eu não vou ler, mas está lá em Atos capítulo 2, verso 44, 45, depois dá um salto lá para o capítulo 4, versos 32 ao 35. E a economia na Bíblia, eu quero destacar aqui uma perspectiva teológica. A Bíblia oferece uma perspectiva teológica sobre a economia que a considera como um instrumento para glorificar a Deus e servir ao próximo. A economia, segundo a palavra de Deus, ela deve ser usada para atender às necessidades de todos, especialmente dos mais pobres e necessitados. A Bíblia nos convida a refletir sobre como a economia pode ser uma ferramenta para construir um mundo mais justo, mais solidário e compassivo.
Os cristãos, contudo, devem estar cientes daqueles que desejam criar um mercado livre, sem as leis econômicas imutáveis de Deus que governam de fato a nossa liberdade. Qualquer sistema econômico que omita Deus, não somente como um fator na produção, na prosperidade econômica, mas também como chave para a economia e a prosperidade econômica, é um sistema falso. Não serve para nós, não importa quão anti-estadista possa ser. A adoção da liberdade carrega com ela certas responsabilidades. Por exemplo, nossa Constituição garante liberdade de expressão, mas não garante liberdade para perjurar ou gritar fogo num teatro lotado. Não existe tal coisa como liberdade restrita e autônoma. Todo mundo fazendo o que é correto aos seus olhos, conquanto a ação não injurie a outros. Você vai ver, por exemplo, o caso de Juízes, capítulo 17, verso 6. Embora o cristão deva se opor a toda forma de socialismo e marxismo por causa das suas políticas coletivistas, fazendo do Estado ele soberano, ele deve evitar também a liberdade licenciosa, onde o relativismo individual reina, fazendo do indivíduo soberano. A Bíblia é o nosso padrão, a Bíblia é a nossa cartilha, não a voz independente do indivíduo, a voz coletiva da maioria. A religião mais popular de nossos dias vale dizer que é o humanismo, ou seja, como contrastado com o cristianismo, em sentido totalmente adverso, oposto, que os cristãos consideram não como uma religião, mas como uma revelação bíblica direta do Criador, aquilo que nós servimos através da palavra de Deus. Já o humanista considera o homem como o ápice de um processo evolutivo que aconteceu durante bilhões de anos. Ela mesma uma suposição religiosa. Não temos dúvida de que o humanismo não parte de um pressuposto filosófico, mas sim religioso. Portanto, ele pode ridicularizar qualquer tentativa de ver a ciência da economia mediante os olhos cristãos como acientífica ou não científica. O cristão, por outro lado, pode apenas perguntar: o que o apóstolo Paulo quis dizer quando, falando de Cristo, ele disse: em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos? Isso não inclui, claro, todo o conhecimento, o mundo da ciência, bem como tudo mais? Com certeza, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, mesmo aqueles da ciência, podem ser procurados com mais sucesso e proveito, somente se aquele que busca mantiver os olhos ali voltados constantemente, focados na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é a razão da nossa existência. Se tudo o que consideramos como conhecimento não é continuamente testado contra o critério inamovível, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, tal pessoa pode muito provavelmente terminar apenas com uma pseudociência que o leva para longe da realidade e não em direção a ela. Queridos, nós como cristãos precisamos refletir seriamente no nosso papel na sociedade. Não podemos ser indiferentes e muito menos alienados. Precisamos confrontar a palavra de Deus com aquilo que nós praticamos, e isso envolve também, a Bíblia fala também acerca do nosso comportamento diante da economia. Economia desde a economia no lar, a administração da economia no lar, a administração da economia no trabalho, a economia na sociedade de um modo geral, no Estado, e nós precisamos nos firmar, nos focar cada vez mais na palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez.